Márcio, meu jovem, por gentileza, nosso irmão Márcio Silveira está com a palavra, que Deus o use para falar ao nosso coração. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você que está em casa nos assistindo, que o Senhor o alcance, a alcance, seja uma manhã de bênçãos. A minha sogra está me assistindo, a Celi, manda um abraço para ela, estejam orando pela vida dela. Irmãos, a nossa leitura dessa manhã encontra-se lá no Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 1 ao 11. Eu vou convidar a igreja que se coloque de pé para fazermos essa leitura. E o título que nós demos à nossa mensagem, de onde vem a salvação. Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 1 ao 11, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Pai, a tua palavra, ela por si só é abençoada, mas pela tua misericórdia, nós vamos expor as Sagradas Escrituras, e que o teu Espírito, que é santo, que é eterno, possa, Senhor, tomar a minha vida, tomar a vida dos nossos irmãos, e que possamos entender um pouco mais, além das linhas, aprofundando, Senhor, no que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã. O teu Espírito tem liberdade nessa manhã para falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos. O contexto dessa história em que nós lemos aqui ocorre no término das celebrações da festa dos tabernáculos, momento em que Jerusalém estava certamente muito cheia, muito movimentada. Havia ali um momento de muito trânsito de pessoas. As pessoas iam a Jerusalém para comemorar essa festa, mas aqui nesse episódio, nesse momento que nós estamos lendo aqui, já estava finalizando a festa dos tabernáculos. E nós lemos aqui uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Talvez aquela mulher tenha se utilizado desta movimentação, né, dessas idas e vindas das caravanas, talvez aproveitando o ambiente de distração para poder praticar aquele ato de adultério. Talvez ela tenha se encorajado nesse meio para que pudesse dar vazão aos seus sentimentos e cair nas teias do pecado. E olha que interessante, meus irmãos, o versículo 1, ele vai nos dizer assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. E eu gosto de pensar aqui, que Jesus, quando ele se retira, quando você olha para o capítulo 7, Jesus vem passando dias muito difíceis e findando aqui
o capítulo 7, nós vemos que Jesus foi alvo de uma perseguição para prendê-lo. Então, provavelmente, dias tensos, momentos difíceis, e eu imagino o seguinte: quando eu tenho um dia difícil, eu quero chegar em casa, tomar um banho, deitar e descansar. Mas Jesus, como nosso mestre, como nosso guia, como nosso exemplo, ele não fazia isso. Ele, diante das circunstâncias difíceis, ele se retirava para orar. E olha, para embasar o que nós estamos falando, nós encontramos lá em Lucas 5,16, que vai dizer o seguinte: Jesus se retirava para lugares solitários para orar. Corroborando ainda a respeito da retirada de Jesus ao Monte das Oliveiras, Lucas também, 22, verso 39, vai nos dizer que saindo como de costume, era costume Jesus se retirar para orar no Monte das Oliveiras, não é? E eu fico imaginando ali aquela noite de Jesus na presença do Pai, em oração, em adoração, em comunhão, buscando a presença de Deus, buscando a presença do Pai, ali em adoração, passando uma noite com Deus, justamente ali, né, se deliciando da presença do Pai. E certamente ali Jesus teve uma noite maravilhosa, orando, adorando, buscando. E em contrapartida eu fiquei pensando, e nesta noite, como é que foi a noite dessa mulher? Essa mulher que estava planejando encontrar-se com alguém, provavelmente, claro, né, com um homem, para cometer adultério. Nós vemos ali uma mulher que passa a noite se alimentando do pecado. Talvez o ato não tenha ocorrido propriamente de madrugada, mas talvez ao chegar do dia. Mas aquela noite também, diferente de Jesus que passou na presença do Pai, aquela mulher talvez não tenha conseguido dormir, ansiosa para que o seu coração enganoso também enganasse as pessoas que estavam à sua volta, imaginando como seria aquele encontro às escondidas, como seria enganar as pessoas que estavam à sua volta, talvez na sua caravana, que via de longe para a festa dos tabernáculos. Uma noite de completa escuridão. Uma noite em que aquela mulher, consumindo o que mata a alma, consumindo o pecado. É a única coisa que pode nos separar de Deus e nos afastar de Deus. E é interessante, meus irmãos, que nós vamos ver, e nós já sabemos, porque nós já lemos o texto, há algo muito precioso. Jesus desce do monte cheio de graça, cheio da presença do Pai, cheio de vida, cheio de alegria por estar na presença do Pai. E ele desce e vai encontrar com uma alma na mais terrível treva. Que encontro precioso seria esse para Jesus e para aquela mulher? Muito bem, o texto nos diz, no versículo 2, que de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado ensinava. E naquele momento, naquele contexto ali pedagógico, onde ele se assenta para ensinar, porque quem ensina, ensina assentado, né? Quem passa a sua sabedoria, Jesus é surpreendido com um grupo de homens que aparece no meio ali do seu momento de ensino, uma mulher que era acusada de flagrante adultério. Escribas e fariseus, diz aqui o Evangelho de João. Olha que interessante, e eles aparecem fazendo a pergunta ao qual eles deveriam responder. Eles vão a Jesus e perguntam: Jesus, essa mulher foi apanhada em adultério, o que deve acontecer com ela? Ora, os escribas e fariseus eram doutores da lei, eram eles que eram consultados a respeito do que se deveria fazer quando a lei era quebrada, quando a lei era rompida. Então, eles mesmos sabiam exatamente o que deveria ser executado para aquela mulher.
Mas o intuito desses homens, escribas e fariseus, então os escribas, doutores e mestres da lei, os fariseus, um grupo religioso aparentemente zeloso com a Torá, ostentavam a santidade externa, mas na verdade eram escribas. Eles queriam armar uma situação para pegar Jesus. Interessante, irmãos, que o texto nos dá aqui algo muito interessante. No versículo 3 ainda, vai dizer o seguinte: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Provocaram àquela mulher uma grande humilhação. E o interessante, meus irmãos, que no tribunal dos homens é sempre assim: há injustiça, há humilhação, a justiça nem sempre é feita da maneira que deve ser feita, e aquela mulher foi posta em evidência. E interessante, meus irmãos, que eu faço essa pergunta nessa manhã: onde o pecado pode te levar? Onde o pecado pode me levar? Qual é o limite do pecado? E eu respondo com uma passagem muito interessante, uma fala muito interessante do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele vai dizer o seguinte: preste atenção, o pecado sempre levará mais longe do que você gostaria de ir. O pecado, ele vai te reter mais tempo do que você gostaria de ficar. O pecado vai sempre ter um preço mais alto do que você gostaria de pagar. Eu vou repetir. O pecado vai sempre te levar mais longe do que você gostaria de ir. E às vezes a gente diz assim: mas o pecado, eu consigo ir até ali na porta. Não, ele vai te arrastar para muito mais longe do que você gostaria de estar. O pecado, ele vai te reter mais tempo do que você deveria e gostaria de ficar naquele lugar ou naquela situação. Sim, você vai extrapolar o tempo, porque você não tem esse controle. E o preço é sempre mais alto. O pecado é um embuste, uma farsa, seu brilho é falso, suas ofertas são mentirosas, e o seu salário é a morte. Mas sabe por que nós continuamos a pecar, meus irmãos? É interessante. Nós continuamos a pecar, porque o salário ele não é pago na hora. Porque se nós pecássemos e morrêssemos, talvez eu olhando em volta, os irmãos perecendo, eu ia dizer assim: opa, esse salário eu não quero. Mas eu quero dizer para você que num determinado momento o pagamento vai cair na sua conta, se não houver um arrependimento genuíno e verdadeiro no seu coração. O pagamento do pecado, ele vai chegar, ainda que você ignore, ainda que você diga que não é bem assim, mas o pagamento chega, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Então cuidado, lembre-se do filho pródigo. O filho pródigo, ele foi mais longe do que ele deveria ir, porque a Bíblia diz que ele foi para um lugar muito longe. E quando você faz uma viagem muito longe, o problema é voltar, porque às vezes você volta cansado. O filho pródigo também reteu mais tempo que deveria, porque ele foi retido lá a tal ponto de não ter mais o que comer. E certamente o preço foi o preço mais alto que ele poderia pagar. Mas eles, no versículo 6, diz assim: isto diziam eles tentando para terem do que o acusar, mas Jesus, inclinando, escrevia-se na terra. É interessante, né? Porque o porquê qual o motivo que aqueles homens gostariam de apresentar, e qual o motivo deles quererem tirar Jesus de cena? É interessante, meus irmãos, porque o que acontece? A fama de Jesus estava crescendo. Jesus a cada dia arrebatava um número maior a cada vez de discípulos, e ali o cristianismo estava crescendo. E aqueles homens, eles pensaram o seguinte:
Olha, se o cristianismo continuar a crescer, o Império Romano vai fazer uma troca de moedas. Jesus vai ser eleito o novo líder religioso, ele vai passar a comandar toda a elite religiosa, e nós que estamos hoje no comando, no conchavo político com o Império Romano, nós seremos perseguidos. Olha que interessante, meus irmãos. Aqueles religiosos não estavam interessados em pregar a pureza, eles não levaram aquela mulher para pregar a pureza, a preservação do casamento, pregar a santidade, e é o que eles deveriam fazer como entendidos da lei, doutores da lei, né? Mas na verdade o medo deles era que Jesus pudesse usurpar o seu lugar. Com isto perderiam a segurança ao qual tinham no Império Romano. E aí eu faço uma pergunta aqui, meus irmãos, lendo, estudando e pensando: quantas vezes também nós não queremos negligenciar Jesus nas nossas vidas por causa do pecado e do conforto que o mundo tem nos dado? Muitas vezes temos negligenciado e temos deixado Jesus de lado, e também queremos afastar Jesus das nossas vidas por conta do pecado e por conta daquilo que nos dá prazer e por conta daquilo que de fato nós não queremos deixar com que Jesus de fato reine no meu e no seu coração. Nós queremos afastar Jesus e dizer assim: não, aqui o reino é meu, sou eu que participo deste reino. E muitas vezes também nós impedimos Jesus que reine nas nossas vidas, por causa de algum capricho, de um luxo e por conta também do nosso pecado. Isso é para nós refletirmos e pensarmos naquilo que tem ocorrido nas nossas vidas. Irmãos, é interessante também que o texto vai nos dizer algo curioso, e muita gente fica pensando aqui, ainda no versículo 6, que inclinando-se Jesus escrevia na terra com o dedo. E talvez você já tenha ouvido, e talvez você já tenha se perguntado, e eu já me perguntei, o que Jesus escrevia no chão? Você já fez essa pergunta para você? Curiosidade, né? Eu gostaria de saber o que Jesus está escrevendo ali. Mas eu quero ir um pouco mais além e não pensar naquilo que Jesus estava escrevendo, mas a representação desse gesto de Jesus inclinando-se e escrevia no chão. A Bíblia de estudos, a Bíblia de estudo literal do texto tradicional, é uma Bíblia que ele pega o texto original e faz uma tradução literal, como está lá no original. E interessante que quando nós lemos tanto o verso 6 quanto o verso 8 dessa questão, Jesus está escrevendo dentro do pó da terra. É o que está lá na tradução literal, quando você puxa lá do grego, está dizendo assim: Jesus escrevia dentro do pó da terra. Então, olha que interessante, eu fui pesquisar, fui pensar um pouco a respeito disso, né? A respeito dessa questão, né? Do porquê que estava ali essa questão de um pó da terra. E o interessante, meus irmãos, é o seguinte: você conhece um ditado que diz assim, para bom entendedor, um pingo, um traço é letra, um traço é T, um pingo é letra. Jesus está escrevendo onde? Não só na terra, mas no pó da terra. Olha, nós estamos ali diante de pessoas em que tinham o domínio do Antigo Testamento, conheciam, a maioria deles, né, decorado. E interessante que ele vai dizer o seguinte, não, que Jesus escrevia ali dentro do pó da terra. Então, aqueles mestres, ainda que Jesus não dissesse nada, talvez fossem remetidos a alguns textos que eu vou ler para vocês. Lá em Gênesis 2:7, quando Deus forma o homem, diz assim: nos formou, né, do pó da terra. Nós fomos formados do pó da terra. No capítulo 3 de Gênesis, na condenação do pecado,
nós vamos ver ali que a serpente teve como condenação que ela comeria do pó da terra, né? Rastejaria. E também para uma condenação ali para o homem, Gênesis 3,19, vai nos dizer o seguinte: tu és pó e para o pó, ou seja, a consequência do pecado, retornará. Você vai retornar para o pó. E interessante, meus irmãos, que fazendo aqui um apanhado dessa situação, aqui o pó da terra significa, quando diz assim, tu vieste do pó e ao pó retornará, é uma humilhação, é uma punição por causa do pecado. Aí quando nós olhamos lá para o início de Gênesis 3, nós vamos ver 3 situações em que a serpente utiliza para seduzir o homem. Ela primeiro faz o quê? Ela primeiro fala, ela conversa. Depois ela chama a atenção para Eva, e Eva faz o quê? Ela vê. E aí acontece o quê? Ela tem o desejo. Olha que interessante, meus irmãos. Quando nós vamos lá analisar a palavra pó, lá no original hebraico, ele é formado por essas 3 letrinhas hebraicas: Ain, P e Resh. E aí essas 3 letras, elas têm um significado que seria olho, boca e cabeça. Mas trazendo aqui para a nossa reflexão, nós vamos ver que a origem do pecado, ela vem pelo falar, olhar e pensar. E você vai entender onde nós queremos chegar dentro do que Jesus vai falar logo a seguir. Então, quando nós olhamos e quando nós falamos e pensamos algo sobre o pecado, é sobre este pó, é sobre este envolvimento do pecado que nos faz ir a lugares que não desejávamos. Então, através dessa tríade, olhar, falar e pensar, que a serpente trabalhou para apresentar o pecado a Eva. Certamente é assim que o pecado ganha lugar em nosso coração. E aqueles homens, olhando para aquela circunstância, olhando para aquele movimento, entenderam que todos, sem exceção, necessitariam da graça de Deus por serem também pó. Jesus, então, diante daquela situação, como insistissem na pergunta, versículo 7, nós vamos já voltar a esse texto aí, insistindo na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja aquele que seja o primeiro que lhe atire a pedra. Talvez dentro do coração daqueles homens estivesse o contexto de Miqueias, ao qual Judá estava imerso em grande pecado. Havia ali corrupção, havia ali todo tipo de situação pecaminosa, e Miqueias 7,17 diz assim: lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo, sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Jesus, nesse momento, então, ele se levanta como que com a autoridade de Messias, e diz àqueles homens, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E ainda, meus irmãos, Salmo 68:1, corroborando com esse levantar de Jesus, desse endireitar de Jesus, onde ele escrevia no pó da terra, ele está ali como uma autoridade. Salmo 68:1 diz assim: levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. E aí, meus irmãos, nós vamos entender nessa postura, nesse sinal de autoridade, quando Jesus diz para aquelas pessoas, para aqueles homens: aquele que estiver sem pecado.
E olha o que diz o contexto dessa pergunta. Não é aquele que estiver sem, por exemplo, adulterar fisicamente, ou cometer algum outro pecado físico. Jesus vai muito mais além. Jesus vai apresentar aqui e vai dizer o seguinte: sem pecar. A pergunta seria: alguém dentre vocês que consiga ficar sem pecar? A pergunta era essa. Há entre nós aqui nessa manhã alguém que consiga ficar sem pecar? Há nessa manhã aqui entre nós alguém que se diga digno de dizer assim: eu não peco? E aí eu vou mais além, talvez fisicamente você não peque, mas Jesus está apontando para algo mais além, algo um pouco mais à frente. Jesus está dizendo aqui também o seguinte: o pecado, ele está não só no ato de fazer, mas sem pecar, sem que o pecado esteja na sua mente. Jesus está expondo para aquelas pessoas dizendo o seguinte: olha, ainda que você não tenha tido o ato do adultério, mas talvez tenha passado em algum momento sobre a sua cabeça algo sobre isso. Então Jesus está indo muito mais além do que o que estava acontecendo ali. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você é capaz de não pecar até mesmo em pensamento, seja o primeiro a tirar a pedra. Há alguém aqui que consegue ficar sem pecar até mesmo em pensamento? Há no nosso meio alguém com tamanha maestria e tamanha santidade? Olha que situação, né, meus irmãos? Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos dependentes do Senhor. Estamos todos necessitados da graça de Deus. Ai de nós se o Senhor não nos socorrer. Eu sou muito bom. Sou uma pessoa que ajuda o próximo. Eu procuro não pecar, não procuro errar. Mas se na sua mente, se você consegue ao ponto de ficar sem pecar na sua mente, você está apto a atirar a primeira pedra. Mateus 5:28 vai nos dizer o seguinte: aquele que olhar e desejar uma mulher na sua mente, já pecou, já errou, já foi fulminado pelo salário do pecado. E interessante, meus irmãos, nós vamos ver no versículo 9 que diz assim: mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram alcançados pela consciência do pecado, acusados pela própria consciência, reconhecendo. Ou seja, Jesus está dizendo para aqueles homens: vocês foram reprovados por conta da sua consciência. Romanos 3:23 vai nos dizer o seguinte: todos pecaram, todos, eu e vocês, todos somos pó e ao pó voltaremos. Jesus coloca aqueles homens, todos aqueles homens em xeque. Se quem pecou, ainda que só na mente, tem que morrer. E aí Jesus abre ali um contexto para dizer o seguinte: já que nós vamos abrir um júri para julgar essa mulher, nós vamos ter que julgar um por um, e trazer aqui a verdade, e provavelmente não sobre de fato alguém que pudesse atirar as pedras, a não ser Jesus, porque nele não havia e não houve pecado. Talvez o único que pudesse executar a sentença de apedrejamento e de fato consumar o salário do pecado naquele dia era Jesus. Jesus coloca todos em xeque. Mas saíram acusados um a um pela sua consciência, pois tinham ciência dos seus pecados. Versículo 10
vai dizer o seguinte: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Para que houvesse a execução da sentença de morte daquela mulher, necessário seria que 2 testemunhas estivessem presentes para dizer assim: olha, ela pecou, eu afirmo, eu vi, e pode ser executada então a sentença. Porém, não havia sequer uma única testemunha. E lá em Deuteronômio vai dizer o seguinte: olha, por 2 ou 3 vocês podem condenar, vocês podem executar a pena de morte, mas por uma testemunha não. Por menos de 2 testemunhas não seria possível. Então Jesus ali apresenta para aquela mulher o ato de misericórdia, né, e cumpre a lei, porque não havia mais os acusadores para que pudessem cumprir a sua sentença de morte. Não suportaram. Aqueles homens que foram para envergonhar Jesus, saíram diante de Jesus envergonhados, foram sufocados pelos próprios pecados e pensamentos. Interessante que Jesus vai dizer para aquela mulher: nem tampouco eu te condeno, vá e não peques mais. Quando eu olho, voltando a Miqueias, ainda no mesmo texto, Miqueias 7, versículos 18 e 20, a Bíblia nos diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades, e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer em misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará os nossos pecados na profundeza do mar. O que Jesus está exercendo para aquela mulher é o ato de misericórdia. E olha que interessante, Jesus está prometendo para aquela mulher, Jesus prometeu para nós nessa manhã, dizendo o seguinte: jogará os nossos pecados onde? Nas profundezas do mar. Significa o local de difícil acesso, né? O lugar de onde nada poderia voltar. Os pecados perdoados por Deus não podem jamais nos acusar, né? Jamais Satanás poderia nos acusar, ainda que ele queira. O castigo, né, e suas consequências para o pecado são eternas, mas Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por mim, por você e por aquela mulher naquela manhã fatídica. Aquela mulher chegou com uma sentença de morte, mas saiu com uma sentença de vida. Aquela mulher chegou envergonhada, mas ela saiu dali justificada. Aquela mulher chegou num estado deplorável, mas Jesus diz para ela, através das suas palavras: vai, volta à vida, volta para os teus, constrói uma história diferente, constrói a partir de agora algo diferente, vai, volta para a sua vida, não a vida de pecado, mas uma vida regenerada, uma vida onde você vai poder fazer a diferença. Volta a viver, volta a ser uma pessoa influente no seu meio, mas não com o pecado, mas com a graça que eu te apresento agora. Vai, volta para a sua vida, volta para os seus. Agora você está perdoada, você está regenerada, agora você está contextualizada dentro do perdão. Jesus aqui não está, meus irmãos, fazendo o descumprimento da lei, muito pelo contrário, Deus está exercendo a sua misericórdia. E eu quero relembrar, já disse aqui algumas vezes, a misericórdia, meus irmãos, significa o seguinte: miséria com o coração. Jesus olha para mim e para você, nos olha dentro da nossa miséria com o
coração, por isso que Ele não nos abandona. Efésios 2 vai dizer que Ele é riquíssimo em misericórdia, e o Senhor tem misericórdia para mim e para você, assim como teve aquela mulher. Não pecar mais, meus irmãos, é a experiência do perdão repleto de graça, que deve servir como motivação para o pecador penitente, procurar não mais pecar. Vai e não peques mais, significa dizer o seguinte: olhe para a graça que foi alcançada nesta manhã, na manhã de lá, e também pode ser nessa manhã daqui. Olhe para essa graça, e essa graça seja encorajadora de dizer assim: eu não vou pecar mais, porque eu fui perdoada por algo que eu não poderia alcançar. E lembra que nós começamos a falar de onde vem a salvação. Atos 4:12 vai dizer o seguinte: em nenhum outro há salvação além de Jesus. Não existe salvação sem Jesus. Não existe remissão de pecados sem a presença de Jesus. Se aquela mulher tivesse sido levada ao pátio do templo, sem a presença de Jesus, aquela mulher seria certamente apedrejada e seria morta. Mas hoje você está aqui comigo, você está aqui dentro desse contexto de culto, pensando na maneira em que nós estamos sendo, ainda que acusados pela nossa própria consciência. Existe um advogado do nosso lado, querendo nos justificar. Mas um dia esse advogado, ele vai ser promovido a juiz. E como é que vai estar a sua alma nesse dia? Justificada pelo advogado ou pronta para ser julgada pelo juiz? Como é que está a sua consciência hoje? Como é que está o seu coração hoje? Se você fosse chamado à presença do Senhor nesse momento, como é que estaria o seu coração? Você estaria junto com o advogado Jesus? Ou você estaria pronto para enfrentar o julgamento eterno de Jesus como juiz? Graça, meus irmãos, graça, essa é a palavra, graça. Busque, agarre, abrace, ame essa graça. Só ela pode tirar a nossa alma do inferno. Graça, graça, perdão e graça.